Como uma santista legítima, eu amo esse lugar do Centro Histórico, que é aqui a Bolsa do Café, a antiga Bolsa do Café, hoje Museu do Café, a Rua 15, essa imagem linda que a gente tem daqui. Olha, o público vem de fora, inclusive turistas de outras partes, de outros países, e ficam encantados com a tradição que existe aqui, com a nossa história. Mas nós que nascemos em Santos temos um amor enorme por essa parte da cidade. Quem está do meu lado é o Pedro Comim, que é educador, jornalista, responsável pelas visitas. Ele que leva os turistas e os convidados a conhecerem o museu. Tudo bem, Pedro? Tudo certo, prazer. O Pedro vai contar toda a história pra gente, desde o começo, desde a construção da bolsa. Eu vou levar você junto comigo em cada pedacinho do Museu do Café para você ver que preciosidade nós temos aqui. Vamos entrar? Vamos, Pedro? Vamos lá, todos convidados. Quando você entra no Museu do Café, essa é a primeira sala que você vê. Então tem a cafeteria direita, tem as mesinhas aqui para quem quer tomar um café, viver essa experiência, cafés de qualidade. E o que mais que a gente tem? A gente tem uma lojinha de souvenirs, não é isso, Pedro? Exato, aqui a gente tem a lojinha, a recepção, então todo visitante que chega já pode se informar na recepção, tomar um cafezinho e também entrar no museu já, que já é logo ali. O museu, como todo museu no mundo, tem regras. Aqui você tem lugar para deixar as bolsas, não pode entrar comendo, o que mais que não pode? Exato, é um cuidado que a gente tem com o nosso acervo, né? E com o nosso espaço. Então é importante que a pessoa não entre comendo, não entre bebendo. A gente tem os armários com chaves e câmera, então é super tranquilo deixar a sua bolsa aqui, não tem problema algum. E também a gente pede para que não tire foto com flash, não tenha uma iluminação excessiva, porque isso vai desgastando as nossas peças. Então é complicado a gente manter com o número de visitantes que a gente tem. Então a gente cria algumas regras. A gente está com essa luz ligada porque nós estamos na entrada. Não vamos ligar a luz lá dentro onde estão as peças, né? Então você vai ter uma imagem diferente, um pouquinho mais escura, mas eu quero que você conheça cada pedacinho do museu. Vamos à história. Quando foi construída a Bolsa do Café? Esse prédio que a gente está, Pedro? Bom, esse edifício foi fundado em 7 de setembro de 1922, com uma comemoração ao centenário da independência do Brasil e também para centralizar a negociação de café que já acontecia aqui em Santos, tá? Então a gente considera esse edifício um palácio. É um edifício realmente imponente, quem vê de fora percebe a grandiosidade. É justamente para mostrar a importância que o café tinha nesse período. E a gente, quando percebe um pouco da localização da bolsa, do edifício, a gente está super próximo ao porto. Justamente para quê? Facilitar os navios que chegavam aqui a negociar esse café, as pessoas a negociarem e os navios a levarem esse café para fora e adiante. O café movimentou muito dinheiro durante muito tempo, tornou muitas pessoas ricas. Ele tinha até o nome de Ouro Verde, por causa do valor que ele tinha na época. E hoje a gente não tem ideia do poder que o café teve naquela época, inclusive quando teve a quebra da Bolsa em Nova York, que houve uma crise danada, mas o café nessa época estava em alta. Exatamente, o café ficou muito tempo em alta, então é importante a gente dizer que, ok, mesmo com essa crise, que houve uma lacuna, a gente teve um período bem de instabilidade aqui da Bolsa do Café, mas o café, ele traz um dinheiro, ele gira o comércio e o negócio aqui em Santos. Então aqui no museu você tem a possibilidade de conhecer um pouco mais da expansão urbana de Santos, por exemplo. Então a gente começa a ver como antes do café a gente tinha uma pequena cidadezinha, era uma vila ainda aqui nessa parte do centro e depois ela vai se expandindo até a praia justamente por conta do café. A Bolsa do Café ficou fechada durante um período, foi isso? Depois voltou a funcionar? Isso, ficou fechado durante alguns anos, depois volta a funcionar até 57, quando definitivamente passa a ser negociado em São Paulo. Muita gente ainda hoje me contou que pensa que a Bolsa do Café é aqui. Aqui hoje é o Museu do Café. Mas as pessoas vêm de fora e não têm essa noção, Pedro. Te perguntam isso? Perguntam muito. Na verdade, é justamente também pelo nome do edifício, né? A gente tem Bolsa Oficial de Café bem grande escrito ali na nossa fachada. Então, ainda tem um pouco dessa dificuldade. O que é muito legal que vocês estejam acompanhando essa matéria é entender que aqui realmente funciona o museu. A gente tem toda uma história, um tema do café, mas que hoje é um museu e que você pode conhecer essa história. Então é aberto a todos. A Bolsa, o Museu do Café, foi reinaugurado, ele foi reconstruído. Que em 98 foi isso? Isso, a gente passou por um processo bem grande de restauro. Em 98 a gente reabre como Museu do Café. A princípio a gente tinha
bem pouco acervo, a gente tinha apenas o espaço do Salão do Pregão e hoje a gente já consegue inaugurar a nossa nova exposição, que é super abrangente, a gente tem diversas temáticas relacionadas ao café e que eu acho que todo mundo se relaciona com elas. E ele realmente mudou muito. De lá para cá, muitas mudanças aconteceram. Eu fiquei impressionada com o que eu vi hoje. Eu vou te levar para mostrar. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Esse é o Salão do Pregão. Olha que coisa linda. Como é que funcionava isso, Pedro? Então, aqui justamente no Salão do Pregão acontecia a negociação do café. Então, nós temos essas várias e várias cadeiras pequenininhas onde sentavam-se os corretores de café. E lá no alto, a gente tinha onde ficavam os produtores de café, os barões que a gente chama. Os poderosos. Exatamente. Até porque os corretores também eram bem poderosos. Aqui não tinha ninguém pobre não, todo mundo era bem rico. Então, era legal que eles tinham uma comunicação bem pessoal. Assim, cada corretor tinha o seu sinal com o seu produtor. Então, como é que eles faziam? Como aqui era uma falação bem grande, era uma gritaria, era onde se acontecia como se fosse a bolsa de valores mesmo, eles trocavam sinais e gestos para que soubesse exatamente quando aumentar o preço do café, vender mais sacas, enfim, era assim que acontecia aqui. Que barato, né? Eles falavam e gritavam, por isso veio o nome pregão, inclusive. Exato. Provém desse de pregar, né? Falar alto. E nessas cadeiras aqui atrás? Aqui sentava-se o presidente da Bolsa e ao lado seus conselheiros e secretários. E tem uns símbolos muito bacanas, que são símbolos maçônicos, é isso? Isso, nós temos algumas referências e influências da maçonaria aqui e dentro dessa estrela nós temos BOC, que é Bolsa Oficial de Café. Que bonito. Os vitrais têm uma história interessante, os lustres. Exato. Aqui a gente tem esse vitral feito por Benedito Calixto. Ele é super bonito, muito colorido. Ele passou por um restauro também, assim como as telas também do Benedito Calixto. Tudo original. Tudo original. E a gente tem algumas histórias bem específicas de cada um deles, mas para com essa história só conhecendo o museu. E tem o relógio é daquela época, inclusive só tem uma pessoa que sabe consertar, que é o mesmo homem que conserta de locais do Brasil, onde há relógios muito antigos. Exato, é o seu Toninho, ele costuma fazer o restauro desse relógio e realmente por ser um relógio original daquele período e por ter o mecanismo todo único, né, a gente tem todo um cuidado com as peças e com os nossos relógios também. Os lustres têm um desenho diferente, né? São cabeças, é isso? Isso, na verdade não só os lustres, mas em cima das pilastras a gente tem algumas cabeças de animais também com simbologia da maçonaria. Que legal. E daquela parte que o santista vai se identificar muito, que é uma parte que conta a história em vários momentos. Isso, essa parte que o santista vai se emocionar e se interessar bastante é a Praça de Santos. Então, quando a gente fala da cidade de Santos, a gente não consegue não relacionar com o café. Muitas famílias tradicionais, pessoas que têm familiares aqui há muito tempo, com certeza estão relacionadas à história do café. Então, aqui a gente, na Praça de Santos, tem algumas profissões que a gente tinha, alguns relatos de quem viveu nesse período e que com certeza vai influenciar e vai trazer lembranças à vida de muitas pessoas. Vocês têm também os fones que contam a história? Exatamente. Faz parte um pouco do projeto de História Oral, que a pesquisa do museu promoveu. Então, quando você se interessar por alguma das profissões, começar a relembrar, você tem o áudio de alguém que foi um profissional, que trabalhou nesse período, contando um pouco do dia a dia, como que funcionava essa profissão. Legal, né? Vamos lá para a parte de pesquisa. Quero mostrar para você que tem que fazer pesquisa, TCC, que aqui dentro do museu você pode sentar calmamente e vai descobrir livros incríveis que não falam só de café, que falam um pouco da história e que é difícil de encontrar por aí. Vamos lá, Pedro? Vamos lá, vamos lá. Esse é o Centro de Preservação, Pesquisa e Referência do Museu do Café. O que tem aqui, Pedro? Lugar para fazer muita pesquisa e conhecer um pouco da história? Eu já vi que tem. Esse daqui é um local muito legal que a gente tem aqui no museu. A gente tem uma série de livros que se relacionam com a temática do café. Então não falam só propriamente do café, mas falam sobre a cidade de Santos, a expansão urbana, as ferrovias, a imigração. Então tem uma série de assuntos que a gente pode pesquisar aqui. E tem também uma foto, um quadro lindo ali sobre o Porto de Santos no início do século, que era um porto muito perigoso. Exatamente. Então, na verdade, esse porto ele não tinha muitas condições de trabalho, né? Até a expansão ferroviária, esse porto se estruturar melhor, a gente tinha muita demanda de exportação, que era um porto onde a gente não tinha estrutura, basicamente, para trabalho. Então, os estivadores, os trabalhadores passaram a morar todos juntos, então, em Cortiço as doenças se proliferam. Então, foi um período bem complicado para trabalho aqui no Porto de Santos. Era até chamado Porto da Morte, foi isso que você me contou? Exatamente. Legal falar também é que o nosso educativo ele tem alguns